feito para jovens, todas as quintas-feiras às 19 horas. Uma receita diferente com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não vai? Salve, salve, nação cuscuzeira! Isso mesmo, por que eu gritei desse jeito? Chegou o mês de junho, estou animadíssima, já pintei minha unha de vermelho, tirei a naftalina da minha bota. Pois o quê? Chegou o mês de Santo Antônio, São João, então tá na hora de quê? De comer pamonha, canjica e curtir o São João, mas também tem o nosso cuscuz. E nada melhor, estamos aqui nessa noite de 5 de junho de 2025 com o nosso cuscuz recheadinho mesmo, daquele jeito que a gente gosta. E nada melhor a gente iniciar com o quê? Com uma boa prece. Eu gostaria de chamá-la diretamente da minha terra querida do coração, que é a terra do meu amor. Isso mesmo, a terra dos monólitos, a nossa querida Isabel Martins, para a nossa prece inicial. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos e a todas que nos ouvem. Possamos, nesse momento, lembrar do Mestre querido que nos traz, que nos une através dessas ondas sonoras transmitidas pela web rádio. Que possamos lembrar do nosso divino amigo e agradecer por esse momento. Depois de um dia de trabalho, podermos ter esse cantinho de diálogo, de reflexão. E a Ele, digamos, meu amigo Jesus, envolve-nos na Tua luz, ajuda-nos nesse nosso caminhar, possamos nós, em nossa pequenez, aprendermos mais e mais. Pedimos a Ti, Jesus, que na noite de hoje, cada coração que nos ouve possa receber no seu cálice essa luz que se derrama do alto e que nos convida a seguirmos rumos melhores, a fazermos escolhas melhores. Pedimos a Ti, Senhor, envolva o nosso convidado da noite de hoje e que através dele possamos fazer as melhores reflexões. Com a Tua bênção, com a Tua luz, permite-nos iniciar o encontro da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Agora, cadê ele? Que saiu da era sem bigode, agora está de barba crescida. O nosso querido DJ JP, que fez Paris Hilton se aposentar. E também, próximo ano, será o David Guerra. Isso mesmo! Bota as picapes para chorar, DJ! Música, informação, divulgação, palestras e mensagens, tudo no seu lugar. Web Rádio Café. Quando penso em Jesus, me
sentimento diferente, puro, me enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a desmontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Eita, menino, que noite bonita. Pense. Mas pense por quê? Menino, olha, pense. Vai chover daqui a pouco em Fortaleza. Como eu sei, meus ancestrais profetas da chuva de Quixadá sussurraram no meu ouvido. Espero que não seja meu obsessor. Mas vamos que vamos. Pega a tua cumbuca de cuscuz e a tua água fluidificada, que hoje o nosso encontro tá daquele jeito. E nada melhor, eu gostaria de chamar a nossa aniversariante da semana, que deu algumas voltas diante do sol. Mas lembre-se, bruxa não envelhece. E aí, Carol? Quem é que tu trouxe hoje de convidado para o nosso date? Falam, ainda bem que nós somos bruxinhas boas, né? Gente, boa noite. É uma alegria estarmos aqui em mais uma quinta-feira no nosso amado Cuscuz. E estamos no mês de junho, um mês maravilhoso, principalmente aqui no nosso Nordeste, onde a gente comemora em família, com comidas típicas, momento muito alegre. E já já a gente vai divulgar, né, o arraiá da nossa Casa Espírita, para vocês conhecerem. Já já a gente vai ter a nossa divulgação. E hoje nós estamos com um amigo muito querido, o Pedro, é lá das Minas Gerais, um pouquinho distante, mas eu acredito, viu, Pedro, que o cearense, mais precisamente, é muito parecido com o mineiro, esse jeito jocoso de ser, essa fala mansa, acolhedora. Então, meu amigo, a fala está com você, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos e a todas, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Gratidão, gratidão. Eu adoro o Ceará, como já havia falado.
cearenses, então, nem se fala. Uma alegria enorme. É com muito carinho que, né, a gente topou esse convite, essa oportunidade. Que a paz do Mestre Jesus, do Divino Amigo, esteja conosco, nos abençoando nesse momento, para a gente refletir hoje com muito carinho sobre um tema muito importante que eu gosto muito, que é sobre a música, o papel, a importância da música, da arte, né, no geral, na evangelização do ser. Então, a gente conversar, né, sobre como que a música pode ser um instrumento de luz, de cura e de transformação interior. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos abençoe, nos intuindo e nos guiando aos melhores caminhos, nos direcionando as melhores palavras para que a tua essência prevaleça acima de qualquer coisa. Que assim seja. E antes de tudo, para não ser diferente, apesar de eu estar um cadinho gripado e a voz está um pouquinho rouca, uma dificuldade danada para cantar, eu vou arriscar cantar uma musiquinha aqui para a gente poder sintonizar com o tema, porque a gente vai ver que música não são apenas palavras ou melodias, é uma forma de conexão e sintonia. Essa canção, ela chama Céu. Aqui eu tenho ela como autoria de Rodrigo Marçal, mas eu não garanto que ela é dele. Mas vamos lá. Vento, leva minha mente livre, como folha ao léu, faz-me sentir o alvorecer interior, muito além de mim. Posso me ouvir, nuvem, que eu possa repousar em ti, deitar minhas ideias, retificar conceitos sobre o novo pensamento. Aves do céu, permitam-me voar por entre a multidão interior, conhecendo então o espírito que sou, do alto ao mal ser astral. Sede perfeitos, filhos do Pai, ascendentes na senda da luz, que ilumina meus olhos de ver, meus ouvidos de ouvir, percebem-me surgir num grito interno de descobrimento do céu que existe em nós. Sede perfeitos, filhos do Pai, ascendentes na senda da luz, que ilumina meus olhos de ver, meus ouvidos de ouvir, percebem-me surgir num grito interno de descobrimento do céu que existe em nós. Em nós. Meu Deus. Desculpa, viu?
Ai, mas é isso. Vamos lá. Então, para começarmos, eu gostaria de trazer um pouquinho sobre um filósofo que acredito que tenha sido muito importante em uma de suas obras, intitulada A República, nosso querido Platão, quando ele traz uma perspectiva muito interessante sobre a arte, né? A arte em Platão se encontrava ligada a questões muito relacionadas à ética e à política, até questões morais, né? Influenciado por alguns outros colegas, como Pitágoras, Sócrates, Damon, ele vai iniciar uma reflexão racional para argumentar quais formas musicais, como por exemplo, deveriam ser valorizadas na formação ideal dos cidadãos, né, para a vida, porque naquela obra ele vai falar sobre a cidade ideal, né, como poderia ser construída a cidade ideal. Então, buscando de certa forma fugir um pouco da tradição mitológica da Grécia na época, de que insistia em acreditar que, né, exclusivamente que os feitos artísticos eram algo somente por uma inspiração divina, negando assim o caráter racional da arte. E aí Platão, né, para ele, a educação ela visava que a alma contemplasse ideias mais puras. Então, somente com aspirações, com a apreensão das ideias puras, das virtudes, é que o cidadão poderia efetivamente analisar, né, suas ações na polis, né, no local, na cidade. E dessa forma, a música ela teria uma influência muito importante, uma formação preparatória, digamos assim, né, para a prática da dialética, né, do método de apreensão das ideias em si, né, dessas virtudes em si mesmo. Então a música estaria muito ligada a isso, a arte no geral. E aí nesse diálogo, a República, ele vai propor que os ritmos, as harmonias escolhidas para a composição musical, né, os gêneros, deviam obedecer a um bom caráter, né, que pudesse despertar coisas boas nas pessoas, alegria, sentimentos de gratidão, coisas que ligavam eles a essas energias gostosas. Ele, de um modo geral, ele condena a prática musical como algo apenas que visa o prazer. Ele não vai falar isso com essas palavras, né? Não vai dizer que jamais deva provocar, que a música jamais deva provocar prazer nas pessoas, mas que esse não deve ser a finalidade da prática artística, da prática musical. E sim uma preparação para posteriormente desenvolver a racionalidade. Mas a gente pode entender aqui como prazer mais material, mais carnal, né? Se a gente for pensar em algo mais puro, mais virtuoso, esse seria um bom caminho, né? Então, e naquela época estava... Opa, a Siri querendo conversar comigo aqui. Ó. E naquela época estava tendo uma transformação musical, uma mudança de gênero que, por um momento, ele gerou um certo receio em Platão, com medo de que as pessoas fixassem muito no mundo material, né, dificultando a busca pelo mundo sensível, né, que é esse mundo das virtudes, que a gente pode entender como o plano espiritual. Então, concluindo mais ou menos, resumidamente, né, ele via a música como uma poderosa ferramenta pedagógica e moral. Para ele, a música ela ia moldar a alma desde cedo. Cada gênero e melodia ia influenciar de uma maneira diferente. E aí concluiu-se que, então, que a música, quando bem utilizada, era um reflexo de uma ordem cósmica, né, de uma harmonia, contribuindo para a construção de uma alma equilibrada e, por consequência, né, de uma cidade mais justa, que era a cidade ideal que ele estava discutindo, né, nesse diálogo que era a República. Tanto é que ele fala que, né, que a partir desse texto surgiu-se, né, uma questão de se você quer controlar o seu povo, quer controlar uma sociedade ou ver como funciona um governo, pare para prestar atenção nas músicas que essas pessoas estão escutando. E então, não diferente, Kardec, deixa eu deixar aqui minha colinha um pouco de lado,
no livro Obras Póstumas, ele vai demonstrar um pouco disso. Ele vai trazer, se eu não me engano, no capítulo 10, uma frase interessante que eu anotei aqui. A decadência das artes neste século resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Concentração essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda crença, de toda fé na espiritualidade do ser. O século apenas colhe o que semeou. O século apenas colhe o que semeou. Quem na espiritualidade do ser. O século apenas colhe o que semeou. Quem semeia pedras não pode colher frutas. As artes não sairão do torpor em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias espiritualistas. Então, aqui a gente está introduzindo com isso para mostrar de onde que vem essa influência das melodias, das vibrações no espírito, para a gente entender um pouco melhor de como seria essa evangelização através da música, através da arte. Mas olha que interessante, o século apenas colhe o que semeou. A gente pode pegar, igual Platão dizia, sobre essa questão da arte, e tentar analisar e refletir um pouco, né? Como que tem sido a produção artística no mundo atual? Né? O que é que as pessoas, os jovens, a população no geral tem dado valor, né? Tem escutado, tem dado valor em assistir peças de teatros, filmes, tipos de poesia, poema. As artes que são feitas hoje, elas perduram a tanto longo prazo, igual era antigamente, né? Qual o tipo de conteúdo que nós temos plantado e que, consequentemente, temos colhido, né? Então, as preocupações, né, Kardec vai falar que as preocupações de ordem material, né, oriundas dos esforços, né, que a gente faz, que a gente concentra todos os nossos pensamentos, né, nessa questão da vida carnal, nesse ponto de vista de que a vida é essa, de que a gente tem que viver isso aqui de forma muito intensa, porque ponto e acabou, né? Vai trazer como consequência uma destruição de toda esperança, de fé, de aspirações que ultrapassem essa existência, fazendo com que a gente não perceba nada além desse único momento. Não existe nada antes, não existe nada entre nós e não existe nada depois. Né? Isso ele vai trabalhar muito bem também no Seu Inferno. Mas, enfim, trazendo essa questão de que esse olhar um pouco egoísta e vaidoso, fazendo com que a gente viva tão intensamente esse agora, conforme da gente nos tornarmos até um pouco descuidados com o outro, com aquilo que a gente planta e com aquilo que a gente colhe. Então, mais uma vez, igual no capítulo 2, né, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele vai trazer essa questão do ponto de vista que a gente tem cultivado em nós e no nosso íntimo. A vida é apenas essa? Mas e qual o sentido de tudo isso? Tudo bem, a vida não é apenas essa. Então, em que eu devo me preocupar em produzir, em plantar, para colher no amanhã? Se tudo que eu faço não é algo inconsequente, muito pelo contrário, terão consequências. E como passar ou até mesmo sobreviver a tantas questões que nos envolvem, né? Mas compreendendo que a vida continua, que a existência não é só essa, qual vibração eu vou querer atrair para mim? Que tipo de energia eu vou querer atrair para mim? E já juntando um pouco disso que Kardec e o próprio Platão falava, música é pura energia. Porque Platão dizia fielmente que algumas melodias, tanto é que aquelas que estavam acontecendo, aquela transformação que estava acontecendo na época, preocupava ele. E ele usa até termos mais técnicos em relação a notas, a certos tipos de melodia, que poderiam gerar um certo desequilíbrio nas pessoas. Por isso, o seu receio. E aí o Kardec vai falar, a decadência da arte neste século resultou inevitavelmente da concentração, ou seja, essa decadência, esse tipo de vibração, essa energia que as músicas, que a arte no geral atualmente tem transmitido, o que a gente vai falar um pouquinho também, tem muito a ver com o que o artista coloca, com o que o artista transmite, pode estar nos levando para um direcionamento
que às vezes é muito sutil e a gente não percebe, mas nos conectando com algumas vibrações que talvez não sejam tão, como dizia Platão, ideais para um bom equilíbrio moral, né, de caráter, enfim. E aí tem uma frase da professora Lucilena Galvão que eu gosto muito, que ela inclusive desenvolve, logicamente, até melhor do que eu, sobre essa questão da cidade ideal de Platão, que ela fala: música é padrão vibratório puro. E tudo na vida é padrão vibratório, do material ao espiritual. Tudo é uma questão de vibração, podemos dizer molecular, de vibração, de sintonia, de energia. Desde o macroscópico ao microscópio, cada corpo, cada matéria, cada espírito tem ali uma frequência, uma vibração. Isso é física. E com a música não seria diferente. E podemos interpretar como se algo que nos sublimasse, que nos levasse mais próximo ao espírito, ele tem uma certa frequência. E algo que nos torna mais próximo à matéria tem outra frequência. A matéria é algo mais densa, é algo mais pesado, digamos assim. Então, músicas que têm algum certo tipo de vibração, que nos conectam muitas das vezes com algumas coisas envolvidas do prazer material, vão mexer com o nosso corpo, até com as moléculas de água do nosso corpo, de uma forma diferente. Isso contribuindo com que a gente faça ligações vibratórias com uma certa vibração, um certo tipo de energia que talvez não seja muito interessante para nós. Isso, se a gente for até um pouco mais profundo, daria até para a gente falar de um processo de adoecimento, de comorbidades materiais, mas acredito que isso renderia um outro tipo de estudinho muito interessante para nós. Mas porque mexe com as questões orgânicas. Não é só a questão espiritual, mas também com as questões orgânicas, apesar de que a gente sabe que tudo está interligado, né? E no livro Espiritismo à Arte, Leon Denis ele vai dizer que a música é a voz dos céus profundos. Uma outra forma é uma linguagem universal entre os espíritos, né? Então a música ela é algo único, é algo universal para todos nós. E contemplando ainda mais, né, o que a professora Lucilena diz, no espaço, tudo se traduz em vibrações harmônicas e certas classes de espíritos comunicam entre si apenas por meio de ondas sonoras. Porque tudo é vibração, tudo é frequência. Então, aí ele continua, nas esferas superiores, a música celeste está profundamente ligada à vida do ser e é uma das manifestações do culto que as almas rendem a Deus. Olha que maravilhoso. Um instrumento tão sutil, tão simples, né? Uma diferença que a gente pode fazer tão grande de acordar e colocar uma música que nos traga um tipo de paz, nos conecte de alguma forma com a espiritualidade, né? São pequenos hábitos que podem atrair para nós, mudar o ambiente em que a gente se encontra, só por entender que o que é a música? Música é padrão vibratório. Ultrapassa qualquer barreira linguística, social, cultural. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai aprender que o verdadeiro progresso é aquele que desenvolve as potencialidades morais e intelectuais do ser. E quando a gente se conecta a esses tipos de música que nos aproximam da espiritualidade, que nos sintonizam melhor com as boas vibrações, a gente está contribuindo de alguma forma. Então a música ela pode facilitar esse processo, facilita esse despertar, porque mexe com algo muito além, né, do corpo material, mexe com o sentimento, mexe com o nosso espírito. Então ela vai tocar o nosso coração de uma forma que, às vezes, palavras, né, às vezes, uma conversa, por mais que seja maravilhoso, a música ela alcança regiões que talvez, né, essas outras coisas não alcançam. Então a gente dá valor àquilo que a gente consome, não só a música, no geral, né, as leituras, tanto a rede social, né, que hoje é talvez o maior inimigo do homem. Eu vi uma vez uma reflexão que eu achei interessante, de que a rede social é o apocalipse, porque a gente está parando de pensar, né? E aí, se eu não me engano, é Descartes que fala, né? Penso, logo existo. Então, se a gente está parando de pensar com a da rede social, a gente está parando de existir. Mas, enfim.
tomar cuidado com o que a gente consome, né? Com aquilo que a gente realmente planta. Porque igual o Kardec nos fala, o século apenas colhe o que foi semeado por nós mesmos. E isso é interessante a gente colocar aqui, que a respeito do artista, né, aquele que está sendo usado como instrumento para poder transmitir esse outro instrumento maravilhoso que é a arte, influencia muito. Então, a forma como que uma poesia é escrita, as intenções, as vibrações, os pensamentos e sentimentos que é colocado naquilo, tudo isso influi. Não é só porque está no papel. Muito pelo contrário, a arte já foi criada. Ela já foi criada. Já foi dedicada ali uma energia. Mas qual o tipo de energia que foi dedicada ali? Aquela música foi cantada, mas aquele músico estava onde? A cabeça dele. Está ali só dedilhando o violão, mas o que é que ele está transmitindo através daquele som? Qual o pensamento, qual o sentimento ele está colocando naquilo? O que ele quer buscar, qual o propósito? E aí isso vai para tudo, para a poesia, para o ator, né? Para a atriz, nas peças de teatro, nos filmes. Que mensagem quer ser passada? Então tudo isso é importante, tudo isso vai influenciar na vibração, nesse padrão vibratório que a professora Lucilena tanto falou. E lá na pergunta 251 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: são sensíveis à música os espíritos? É interessante que o espírito vai começar... Eu entendi meio que foi uma ironia a resposta, né? Porque aludes à vossa música, tipo assim, peraí, tá falando da sua música? Oh, meu Deus! Ai, que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia, uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Mas aí eles vão dar uma resposta diferente. Agora, quando ele vai falar, não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhe não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. Olha que maravilhoso. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhe não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime, que é a música celestial, a música universal, que os espíritos se conectam, tanto para se expressar quanto para se comunicarem entre si. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Olha que instrumento maravilhoso que a gente tem nas nossas mãos. Um instrumento que tem efeitos tão delicados, sensíveis e sutis. Pensa se utilizássemos isso da maneira correta. Não condeno aqui de forma alguma os gêneros musicais, o gosto de cada um. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que ter, assim, para a vida no geral. O que é que nós temos consumido? André Luiz, ele vai falar muito sobre essa questão de aprimoramento dos prazeres, né? É com o processo evolutivo nosso, com aquilo que a gente vai compreendendo, que a gente vai absorvendo, que a gente vai, junto da vida, aprimorando nossos prazeres, sublimando, tornando mais nobre aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos traz alegria. Basta a gente respeitar também, né, os nossos limites e a posição que nós nos encontramos, compreendendo o que é melhor para nós naquele momento. Então aqui a gente só traz essa reflexão de mostrar que a música, ela pode ser um instrumento maravilhoso, ela é um instrumento maravilhoso para o nosso favor, a nosso favor, né? Em prol da nossa evolução, em prol de mudar a energia de ambientes. Olha isso, parece até um poder mágico. Fico pensando, olha, parece até um poder mágico. A gente pode mudar a vibração do lugar que a gente se encontra, né? E Emmanuel, em algumas obras como Fonte Viva e Pão Nosso, ele vai ressaltar a importância do cultivo da beleza, da harmonia, da elevação do nosso pensamento. E a música, ela é uma das formas mais sublimes que a gente tem de alcançar isso. E de fácil acesso. A gente abre ali o Spotify, o YouTube. Vocês desculpem a barulheira aqui,
É moto para lá, caminhão para cá, cachorro, galinha. Tem de tudo. Só não tá tendo cuscuz, mas eu aceito aí uma encomenda. Mas enfim. Né, então a música ela é uma forma muito sublime da gente alcançar esse bem-estar espiritual, digamos assim. Então, agora trazendo um pouco para essa questão da evangelização do ser, que é o nosso tema de hoje. A gente já falou até aqui como que Platão via essa questão da arte, como que Kardec, né, como que Leon Denis traz para nós essa questão artística, a questão da música, como que isso pode influenciar através das vibrações energéticas, do sentimento, do pensamento que é colocado, né, que o artista coloca na produção da sua arte, e como isso pode ser uma ferramenta maravilhosa de influenciar na sublimação espiritual, na conexão com o alto, com a espiritualidade, com Jesus. Então, para falar de evangelização, assim, eu acho que é um instrumento maravilhoso que deveria ser amplamente utilizado, porque na música ela não é apenas um recurso estético, né? É um verdadeiro instrumento espiritual, capaz de tocar a alma, com mais profundidade do que muitas palavras. Jesus mesmo, né, embora não nos tenha deixado letras ou músicas registradas, ele falava com poesias, com parábolas, que, querendo ou não, tinham ritmos, tinham imagens sonoras. E a vida é arte. A vida é arte. A gente for parar para pensar, a primeira manifestação divina, o primeiro dom divino a ser manifestado foi a criação. Criatividade, isso é arte. Deus foi criativo, ele foi um verdadeiro artista ao criar a vida, ao trazer as paisagens, ao trazer os animais com esses recursos sonoros maravilhosos que ele tem. Se a gente for parar para ficar num campo, observar a natureza, refletir, quem de nós não sente paz? Porque há um mix de cores que Deus utilizou tão bem, um mix de sons, de cantos, de passarinhos, de grilos, que Deus utilizou de uma forma tão harmônica que todos nós sentimos paz. É muito difícil alguém, né, estar num lugar desse e não se sentir à vontade, não se sentir feliz, confortável. Porque a vida em si, a natureza em si, que é uma arte de Deus, ela nos traz essa vibração, ela nos traz essa energia gostosa, né, essa sintonia com a espiritualidade. Não diferente de Jesus, né? A beleza das suas palavras embalada com verdade, como um canto de amor. Pensa, a gente na época escutando Jesus falar, todo o nosso espírito arrepiando, nosso espírito não, né? Nós arrepiando assim fortemente, sentindo aquela coisa gostosa apenas com o tom de voz. Isso é arte, né? E da mesma forma, a música ela vai carregar um poder de envolver corações, abrir caminhos interiores que nos despertam para o Evangelho, né? E a evangelização, né, trazer o Evangelho para as pessoas, então como o objetivo principal transformar o ser, nos auxiliar, desenvolver virtudes, despertar consciência espiritual, né? A música ela pode colaborar profundamente com isso, porque ela educa os sentimentos, justamente por alinhar essas vibrações. E aí Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar, né, o verdadeiro espírito é reconhecido pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, né? Então a música ela pode ser uma aliada nesse esforço. Uma canção que fala de perdão, né, por exemplo, ela pode ajudar alguém a se libertar de um ressentimento, uma melodia de fé para reacender esperança, trazer coragem em um coração cansado, contrito, fatigado, né? Eu vi que nosso tempo está curtinho, acredito até que chegamos no fim, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que evangelizar com música é evangelizar com sensibilidade, porque música ela atinge regiões em nós que a gente nem imagina. É um instrumento sutil, maravilhoso e de muito fácil acesso. Tá aí para todo mundo, a gente não precisa ser artista para usufruir disso. Basta a gente escutar
e tentar nos conectar com aquilo que nos faz bem, com aquilo que nos traz a verdadeira paz. De preferência com Jesus, né? Escutando, absorvendo, consumindo bons conteúdos. E isso vai para a vida, né? Eu acredito que tudo vai depender daquilo que a gente tem vibrado e atraindo. E eu queria cantar uma musiquinha antes da gente finalizar, que ela vai falar um pouquinho da arte, da poesia, mas de que nada vai adiantar se dentro do nosso coração não tiver bondade, não tiver amor, não tiver comunhão, não tiver fé. Essa música chama O Fogo Arderá, do Alexander Lúcio. Ela é um convite para nós nos movimentarmos. A música, ela nos leva, sem precisarmos sair do lugar, a lugares maravilhosos. Mas se a gente também precisa sair desse lugar, nos movimentar e levar um pouco dessas boas vibrações para as pessoas. Não basta também a gente só querer entrar talvez nessa hipocrisia de vamos ficar em casa escutando essas músicas lindas, porque elas me fazem bem. Isso é maravilhoso. De alguma forma a gente está nos conectando com a luz divina, mas o movimento é importantíssimo. A gente precisa expressar a caridade, que eu acredito muito ser uma forma de arte, de amor, porque é um verdadeiro dom, aquele que consegue se entregar. Assim como as cordas de um violão se entregam aos dedos de um músico, produzindo melodias maravilhosas. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois do que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti,
se o meu coração não queimar por ti. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Que assim seja. Gratidão a todos e muito obrigado. Que Jesus abençoe. Excelente, Pedro. E antes de mais nada, passos de luz para o Pedro ficar bem da garganta, mel, cumaru e também um bom cuscuz para ele. E falando em cuscuz, já começamos o nosso momento do pinga-fogo no cuscuz. Deixa ele se restabelecer, tomar água fortificada. E já está ela aqui entre nós, com a mãozinha levantada, o dedo levantado, nossa Françoise Marie. Parlez-vous, Françoise Marie, que Pedro tutetua. Menina, esse teu francês me mata, Paloma, me mata mesmo. Pedro, é muito bom te ouvir, falar de Platão, falar de Kardec, falar do Cristo, e tudo isso é arte, porque a arte de evangelizar, a gente olha, a gente fala com gosto, né? Muito bom. E eu queria te perguntar uma coisa. É interessante que a gente pode ver uma mesma melodia na boca de um cantor ou na boca de outra pessoa, mas hoje tu me botou para refletir. Eu sou muito ligada à parte da arte. Eu, desde pequena, eu adoro ópera, não entendo por quê, mas adoro ópera. E eu não entendo nada, mas eu gosto. Então, a gente vê que a música, mesmo a gente não entendendo, né, lendo sobre o que está acontecendo ali, e me encanta, chega que eu choro. E eu digo assim, como é que pode? Eu não entendo, mas eu choro. Então, a gente vê que a música, ela toca a gente de tal forma que nos encanta e mexe com as fibras do nosso ser. Tanto a música para o bem, como também umas músicas né, nos remete a dor de cotovelo, a coisas, né, do passado. Então, a música, ela marca a nossa trajetória, né, como a arte também. Aí eu queria te perguntar, porque isso ficou na minha cabeça, por que algumas pessoas cantam e tocam e a gente se arrepia, e pode ser a mesma pessoa tocando e a gente não sente nada? É a mesma música. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, assim, eu acho o talento da ópera, assim, maravilhoso, né? Uma mistura teatral e uma expressão, né, maravilhosa que eles usam através da música. Mas a sua pergunta é muito interessante. Me fez lembrar de uma frase do Tim, que ele diz o seguinte: o artista nunca pode ser maior do que a sua arte. E o que me faz refletir com isso é o que o artista está colocando, está expressando, qual a intenção, qual o sentimento ele está colocando naquela arte que ele está produzindo, ou até mesmo, né? Você falou de uma mesma música sendo cantada por pessoas diferentes. Acho que tudo vai da intenção da pessoa com que está se expressando, né, ali naquele momento. Qual sentimento, qual vibração ela está sintonizada, porque não é apenas a melodia, né? Ela está sendo utilizada como um instrumento. E assim como a gente entende, né, até num processo mediúnico, se a gente for parar para pensar, a gente vai se sintonizar com espíritos que a gente está, né, naquela equivalência vibracional. E para isso não seria diferente. Então, o que aquele artista está querendo transmitir com aquela canção? Ou às vezes também a gente não pode, né, colocar tudo, né, a responsabilidade toda no artista. Às vezes vai do nosso momento de vida, do nosso momento de sensibilidade também. A forma como que a gente está recebendo
aquele conteúdo é interessante e é importante. Então, vai também da vibração que a gente tem carregado conosco. Às vezes a gente, em momentos diferentes, a gente escuta a mesma pessoa, a mesma música, mas não sente sempre a mesma coisa. Porque vai depender do que a gente está carregando também dentro de nós, o que a gente está passando. Às vezes ali naquele momento a gente gerou uma barreira em que não sente mais aquela coisa gostosa, ou o contrário, né? A gente foi pego num momento sensível e aquela música conversou com você de uma forma que nenhuma palestra espírita, nenhum livro tenha conversado com você, e aí a gente cai aos prantos, né? Então, são várias variáveis, mas acredito que sempre quando expressada com amor, com boas intenções, boas energias e também recebida no momento oportuno, vai sempre mexer com a gente de uma forma muito maravilhosa. Muito obrigada, viu, pelo carinho e pela resposta. Eu vou já abrir para ti, Carol. Calma aí, só mais um pouquinho. Tem uma frase do Oscar Wilde que ele diz assim: a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Então, eu guardo ela, é uma das frases que eu uso. Mas vai lá, Carol, é contigo. Pedro, muito bom te ouvir, repetindo as palavras da Fran. E como você também faz parte do movimento espírita do Mocidade, né? Então, vamos puxar um pouquinho para esse lado, porque quando a gente adentra no Mocidade como facilitador, como facilitadora, a gente recebe jovens de várias realidades. E a mais comum é aquela que eles estão mais vulneráveis em vários sentidos, afetivamente, socialmente. E muitos deles chegam para a casa espírita com essa carência dessas músicas com elevação, né? Elevação no melhor sentido possível. Como é, Pedro, que a gente, não digo nem resgata, mas como é que a gente convida esses jovens, não a mudar, mas ele agregar músicas melhores para o seu dia a dia e tirar ele desse meio que vai trazer muitos prejuízos para ele ou para ela? Maravilhosa pergunta. Outro dia a gente estava fazendo uma live sobre mediunidade na infância e adolescência. E o que mais perdurou não foi nem a questão mediúnica, mas a questão de orientação e educação, que é sempre muito importante. A expressão da mediunidade ia ser uma consequência posterior, mas enfim. Eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar compreender algo que eu sempre bato muito na tecla, porque assim, né, dentro da realidade é o que eu mais vejo. Por que o jovem, por que geralmente buscam, né, a mocidade, buscam o centro espírita? Eu te garanto que 80% dessas pessoas já passaram por todas as outras religiões. E que a casa espírita deve ter sido a última. Deve ter sido a última. E ela está lá buscando acolhimento. E é o primeiro passo que a gente tem que dar a alguém antes de propor qualquer transformação, de qualquer mudança, é o acolhimento. A gente acolher, criar um vínculo, criar um laço. E a arte, ela faz isso, né? A música, ela faz isso. Cria-se um vínculo. É uma comunicação universal do espírito. E aí, a partir disso, a gente vai começar a apresentar, né, igual de forma a orientação, né? Lembrando que somos todos aprendizes, e educando que algumas coisas, né? A própria pessoa vai entender que algumas coisas, com o processo de autoconhecimento, né? Vai ver que algumas coisas que ela consome podem não estar trazendo a ela os benefícios que ela busca, né? A paz que ela tanto busca, o consolo que ela tanto busca, ou não está levando ela, talvez, a lugar nenhum, fazendo com que a gente comece a compreender, né, e repensar os lugares que a gente frequenta, né, o conteúdo na internet que a gente consome, que é o mais perigoso, porque é tão fácil, né? É tão fácil, a gente não gasta energia nenhuma, no máximo paga a conta de energia, mas a gente está ali, sempre consumindo. E a partir disso, né, que vem sempre desse acolhimento, tendo sido um acolhimento efetivo, em que criou-se um vínculo ali com esses jovens, com as pessoas que buscam a casa espírita no geral,
a gente vai mostrar que existem coisas maravilhosas no mundo também que podem ser consumidas. Não é só notícia ruim, né? Não é só música de balada, que é normal, né? Principalmente na vida do jovem que está ali vivendo muitas experiências ao mesmo tempo. Às vezes vai ser até necessário, né, que ele viva aquilo para compreender mais sobre si, sobre a vida, sobre o mundo. Mas ele vai ver que algumas coisas vão levar ele a caminhos muito melhores, muito mais de paz interior, né? Que eu acho que é o principal ponto. Eu acho que é sempre uma escadinha, né? Muito difícil a gente chegar em alguém e falar assim, não, você tem que parar. Não, tem que ser algo, um despertar íntimo, né? Já começa por aí. Então, o primeiro ponto sempre vai ser um bom acolhimento. A gente entregar com amor, para que aquela pessoa um dia possa receber com amor. Muito bom. Na tua fala sobre Platão, eu tirei, é porque eu vou anotando, né? E aí tu falaste uma coisa bem interessante, tu disseste assim, o belo não pode ser desligado do homem, justamente porque o homem sem arte, a arte ela nos ajuda a evoluir, não é isso? A sensibilidade, você ter um momento que você escreve. A gente pode até ressaltar que o primeiro livro, né, que foi escrito foi de quê? Foi de poesias. Estou falando do Chico Xavier. Né, que ele vem trazer o quê? Uma leva de poetas, de artistas que tinham partido, que vieram, como Alto de Souza, como são muitos, mas que no Parnaso Além Túmulo, né? E a gente vai vendo que a arte ela modifica quando ela toca, quando ela sensibiliza. Na nossa casa, nós temos um grupo musical bem interessante, que os jovens começaram na mocidade e passaram a compor o grupo de músicas. Eles devem estar te ouvindo, viu, Pedro? Inclusive, a coordenadora ainda agora me deu um oi, tia Vilma está aí ouvindo, e para a gente sentir, e a gente está com outro projeto das crianças estarem aprendendo a música. Eles vão para a evangelização e depois de terminar a evangelização, eles vão ter aula de música. Olha que fantástico. Que é uma forma de trazer os pais, de trazer as crianças para a evangelização e das crianças serem sensibilizadas, viu, Carol? Para que elas tenham esse contato e se tornem, né, também promovedores dessa mudança. Muito bom estar contigo, Pedro. Muito, muito bom. Agradeço demais a oportunidade, viu? Eu que agradeço, gente, imensamente. É aquele momento que chega assim uma voz sussurrando no meu ouvido. É contigo, Paloma? E é comigo mesmo. Finalizando essa noite com o coração repleto de gratidão pela presença do Pedro para falar sobre arte, que a arte ela nos inspira. E também é aquele momento quando a gente pode estar do jeito que for, aquele momento que você tá borocochô, jururu, ou se sentindo feia, bota uma música que você gosta, dança. Eu pego meu gato Picolino Rodrigo, com meu boa cajuína e começo a dançar Britney Spears com ele. E é isso que nos move, é o que nos faz bem. E também, de acordo com a nossa sintonia, também tem que prestar atenção com o que a gente escuta, né? Mas uma Britney de vez em quando não mata. Como diz Kelly Clarkson, que não mata, fortalece. Vamos fazer a nossa prece final. E nada melhor a gente chamar quem com a prece cantada? O Pedro. Ele já tomou a água frutificada dele, já está bem restabelecido. Eu vou calar. Ai, vamos lá, gente. Com quem sentir a vontade, para a gente fechar os olhos e tentar entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, com Jesus. Não te vejo, mas posso sentir o teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão e pensamentos vãos,
Teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meio à dor, olho pro meu Senhor como um bálsamo. Tu és meu bálsamo, que traz conforto e alivia a minha dor. És meu abrigo, força, luz na escuridão. Tu és meu bálsamo, é como um bálsamo. Não te vejo, mas posso sentir o teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão e pensamentos vãos, teu abraço me sustenta e mostra a direção. Gratidão, Deus, que assim seja. Que assim seja. Finalizamos aqui a nossa noite com o nosso cuscuz e esse mês de junho recheado de novidades. Então, prepara tua bota, teu cuscuz e água frutificada, que esse mês está daquele jeito. E é também hora de acordar São João, né? Hora de fazer uma fogueira. Mas como eu moro na cidade, não dá para fazer fogueira, vamos que vamos com fogueira mental. Enfim, vamos finalizando nossa... Opa, deu um gatilho aqui. Vamos finalizando nossa noite com muita alegria e gratidão. E não esqueçam, a prece é essencial, bebam bastante líquidos e se vacinem, pois a gripe não está para brincadeira. É isso, até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho.